Você já sentiu aquela frustração de ir ao viveiro, ver seu carrinho cheio de mudas lindas e levar um susto na hora de pagar? Você já comprou uma planta que amava, ela morreu depois de uns meses, e você pensou, lá se foi meu dinheiro, vou ter que comprar outra? Ou talvez você olhe para aquele canteiro vazio no seu quintal e pense em quanto custaria para preencher tudo aquilo? Pois deixe-me compartilhar um segredo que os grandes viveiros não fazem a menor questão que você saiba. E se eu te dissesse que existe um jeito 100% natural e surpreendentemente fácil de transformar uma única planta em 5, 10, 50 plantas novas, e tudo isso de graça? Hoje, aqui no Horta Sem Segredos, eu vou te mostrar 7 plantas que são verdadeiras máquinas de clonagem. 7 espécies que se multiplicam infinitamente e que vão garantir que você nunca mais precise comprar uma muda delas. Pelo menos, não dessas aqui. Se você está descobrindo o canal Horta Sem Segredos agora e adora essa ideia de ter um jardim abundante, próspero e principalmente muito econômico, considere se inscrever. Toda semana eu trago segredos práticos como esse para transformar seu espaço verde. Fique comigo até o final, porque além de conhecer essas 7 campeãs da multiplicação, você vai aprender os métodos exatos para propagar cada uma delas. Os erros fatais que quase todo mundo comete e que acabam matando as mudinhas antes mesmo de elas começarem. E ainda vou te dar a receita de um truque especial. Um enraizador caseiro super potente que acelera todo o processo. Mas antes de irmos para a nossa lista, é importante entender rapidamente o que exatamente permite que essas plantas se multipliquem de forma quase mágica. Isso se chama propagação vegetativa. É como se a planta tivesse um superpoder de regeneração que nós podemos aproveitar. Primeiro, algumas plantas possuem o que chamamos de células-tronco vegetais ou meristemas, espalhados por todo o corpo. Um pedacinho do caule, uma folha, às vezes até um pedaço da raiz, tem a informação genética completa para gerar uma planta inteira. Segundo, elas evoluíram para isso. Em seus ambientes naturais, ser quebrada por um animal ou pelo vento não era o fim. Era uma oportunidade. Cada pedaço que caía no chão era uma chance de criar uma nova colônia. Terceiro, nós, jardineiros, aprendemos a explorar essa habilidade. Quando cortamos um galho e colocamos na água, não estamos inventando nada. Estamos apenas ativando um mecanismo de sobrevivência que a planta já tem guardado. É como apertar um botão que diz "Crie raízes agora". Entendido isso, vamos à nossa primeira campeã da multiplicação, a jiboia. Se existe uma planta que praticamente implora para ser multiplicada, é a jiboia. É como ter uma cascata verde que você pode simplesmente copiar e colar pela casa inteira, sem limite. Ela é a própria definição de resiliência e generosidade na jardinagem. A jiboia é aquela trepadeira clássica com folhas em formato de coração que podem ser verde escuras, manchadas de amarelo, de branco. Ela cresce rápido, se adapta a quase qualquer ambiente e ainda é famosa por purificar o ar. O mais incrível e o segredo dela são os seus nós. Se você olhar de perto o caule, vai ver pequenas protuberâncias marrons, parecem umas verruguinhas. Aquilo são raízes aéreas, apenas esperando a mínima chance de tocar a água ou a terra para explodir em vida. O que a torna tão especial para a multiplicação? Primeiro, a velocidade. Em questão de dias, às vezes 5 ou 7 dias na água, ela já começa a soltar as primeiras raízes. Segundo, a facilidade. Não precisa de hormônio, não precisa de técnica especial. É literalmente cortar e colocar na água. Terceiro, ela sinaliza quando está pronta. As raízes ficam brancas, fortes, mostrando exatamente a hora de plantar. Como multiplicar? É o método mais simples que existe, a estaquia na água.
Você vai pegar um ramo longo e saudável. Corte pedaços que tenham pelo menos 2 ou 3 nós, aquelas bolinhas no caule. O corte ideal é sempre na diagonal, logo abaixo de um nó. Retire todas as folhas que ficariam submersas. Coloque num copo ou vaso com água limpa e troque essa água a cada 2 ou 3 dias para evitar a proliferação de bactérias. Onde posicionar as mudas? Deixe esse copo em um lugar com muita luz indireta, mas nunca, jamais, sol direto, que pode literalmente cozinhar a sua muda. Cuidados especiais. Depois que as raízes tiverem uns 3 a 4 centímetros de comprimento, já formando um pequeno cabelo, plante em um vaso com substrato bem soltinho. Mantenha o solo úmido, mas sem encharcar nas primeiras semanas, para ela se adaptar da água para a terra. Um segredo valioso. Quer acelerar ainda mais o processo? Coloque um pedaço de jiboia em qualquer outro copo onde você esteja tentando enraizar outra planta, como um manjericão ou mesmo uma tradescantia. A jiboia libera hormônios naturais de enraizamento diretamente na água, ajudando as plantas vizinhas a pegarem mais rápido. Ela é uma verdadeira mãe de mudas. Agora, antes da nossa segunda planta, precisamos falar sobre os erros que vejo muita gente cometendo. Você corta o galho, coloca na água todo animado e nada acontece. Ou pior, o galho apodrece. Primeiro erro clássico: usar uma tesoura suja ou cega. Você não está cortando, você está esmagando os tecidos da planta. Isso abre uma porta gigantesca para fungos e bactérias. Use sempre uma lâmina limpa, esterilizada com álcool e bem afiada. Segundo erro, deixar folhas dentro da água. Folhas submersas apodrecem. É inevitável. Elas criam bactérias e contaminam a água, melando e matando sua estaca. Retire todas as folhas que ficariam abaixo da linha d'água. Terceiro, e talvez o mais comum, impaciência. A pessoa planta a muda na terra quando ela tem apenas uma raizinha minúscula, de 1 centímetro. A planta não tem força suficiente para buscar água no solo e morre desidratada. Espere formar um sistema de raízes decente, um cabelo de raízes, antes de fazer a transferência. Evitar esses 3 erros simples vai multiplicar sua taxa de sucesso. Segunda problemática e maravilhosa, a hortelã. Essa aqui é uma planta que você não precisa multiplicar. Ela faz o trabalho todo sozinha e às vezes até demais. É como convidar alguém para jantar e descobrir que a pessoa decidiu se mudar para sua casa, trouxe a família toda e ainda está reformando a cozinha sem pedir sua opinião. A hortelã é agressiva, mas é exatamente essa agressividade que a torna infinitamente grátis. A hortelã é uma erva aromática rasteira, com folhas texturizadas e aquele aroma inconfundível que perfuma o quintal. Ela não se reproduz apenas por sementes ou galhos, o superpoder dela está no subsolo. Ela envia estolões, que são caules subterrâneos, como se fossem mísseis teleguiados que viajam por baixo da terra e brotam metros adiante, invadindo o espaço de outras plantas. O que a torna tão especial? Sua capacidade de conquista. Um único pezinho de hortelã pode tomar conta de um canteiro inteiro em um único verão. Ela é absurdamente resistente, tolera podas drásticas e cada pedacinho de raiz ou caule que fica no solo, por menor que seja, pode brotar e criar uma nova planta. É a definição de imortalidade na jardinagem. Como multiplicar? Honestamente, o desafio é não multiplicar. Mas se você quiser um vaso novo, basta arrancar um tufo da planta principal com um pouco de raiz e plantar em outro lugar. Vai pegar. Ou, se preferir, corte um galho e coloque na água. Em pouquíssimos dias estará lotado de raízes. Onde posicionar? Aqui está o truque mais importante. Nunca plante hortelã direto no canteiro, a menos que você queira apenas hortelã naquele canteiro.
Plante sempre em vasos grandes e fundos, para conter sua ambição imperialista. Cuidados especiais. Ela ama água. Mantenha o solo sempre úmido, mas não encharcado. E pode bastante. Quanto mais você poda para fazer seu chá, seu suco, seu drink, mais cheia e mais bonita ela fica. Dica valiosa. Se sua hortelã no vaso começar a ficar feia, com caules longos, finos e poucas folhas, não jogue fora. É só cansaço do solo. Arranque a planta inteira do vaso. Jogue fora a maior parte desse solo antigo. Corte as raízes mais velhas, divida a planta em tufos menores e replante no mesmo vaso com substrato novo. Em 2 semanas, você tem uma planta novinha em folha. Agora, se a hortelã é agressiva demais, nossa próxima planta é a elegância em forma de multiplicação. Terceira mãe generosa, o clorofito. Essa planta é como uma mãe orgulhosa, que está constantemente mostrando seus filhos para o mundo. Ela literalmente te entrega as mudas de presente, já prontas para plantar, penduradas em hastes. É talvez a planta mais fácil do mundo para quem quer começar a multiplicar e se sentir um jardineiro de sucesso. O clorofito, também chamado de planta-aranha, tem folhas longas, finas e arqueadas, geralmente verdes, com uma listra branca ou amarela no meio. Ela é espetacular para vasos suspensos, criando um efeito de cascata natural. Mas a mágica dela está nas longas hastes florais que ela solta. Na ponta dessas hastes nascem flores minúsculas que rapidamente se transformam em bebês, que são miniaturas perfeitas da planta-mãe. O que a torna tão especial? A generosidade. Uma única planta-mãe saudável e feliz pode produzir dezenas de mudas por ano. E o melhor, essas mudas, esses bebês, muitas vezes já vêm com pequenas raízes aéreas, prontíssimas para ir para a terra. É um kit de multiplicação completo, já montado. Como multiplicar? Você tem 2 opções muito fáceis. A mais rápida é esperar o bebê ficar com um tamanho razoável, cortar a haste e simplesmente plantá-lo em um vasinho com terra úmida. A segunda, para garantir 100% de sucesso, é o que eu chamo de cordão umbilical. Você pega um vasinho, enche de terra e, sem cortar o bebê da mãe, planta-o nesse vaso novo. A haste, o cordão umbilical, continua nutrindo o bebê enquanto ele cria raízes na terra nova. Depois de umas 2 semanas, quando você puxar levemente e sentir que ele está firme, é só cortar o cordão. Onde posicionar? O clorofito adora luz indireta brilhante. Sol direto forte, especialmente o da tarde, pode queimar suas folhas delicadas. Fica perfeito em varandas, áreas de serviço ou perto de janelas bem iluminadas. Cuidados especiais. Eles gostam de água, mas odeiam ficar encharcados. Deixe o solo secar um pouco entre as regas. As pontinhas secas são comuns e geralmente indicam ar muito seco ou excesso de flúor na água da torneira. Um truque especial. Se sua planta-mãe não está dando bebês, geralmente é um sinal de que ela está confortável demais. Parece estranho, né? Mas o clorofito produz mudas, seus descendentes, quando se sente um pouco apertado no vaso. Deixar ela ficar com as raízes um pouco emboladas incentiva a planta a focar na reprodução, em vez de só crescer. Essa planta é incrível para interiores, assim como a nossa próxima guerreira. 4ª guerreira indestrutível, a espada de São Jorge. Se você acha que não tem dedo verde, se você é aquela pessoa que acha que mata todas as plantas só de olhar, essa é a sua chance de mudar de ideia. É como ter uma escultura viva no seu jardim ou na sua sala. E a melhor parte é que essa escultura pode ser dividida em várias outras facilmente. A espada de São Jorge, ou lança de São Jorge, é famosa por suas folhas rígidas, verticais, que parecem espadas saindo da terra. Elas podem ser verdes escuras, rajadas ou com elegantes bordas amarelas.
Ela é uma das plantas mais eficientes para purificar o ar, especialmente à noite, o que a torna perfeita para colocar no quarto de dormir. O que a torna tão especial? Sua resistência extrema. Ela tolera sombra, sol fraco e, o mais importante de tudo, esquecimento. Ela prefere 1000 vezes ser esquecida a ser regada demais. E ela nos oferece 2 métodos muito fáceis de multiplicação: a divisão de touceira e a estaquia de folha. Como multiplicar? O método mais rápido e garantido é a divisão. Quando você for trocar a planta de vaso, você vai ver que ela cresce em rosetas ou touceiras. Com uma faca limpa e afiada, você pode literalmente serrar a touceira em vários pedaços, garantindo que cada pedaço tenha folhas e um pedaço de rizoma, que é a raiz grossa. Plante cada pedaço em um vaso novo. O segundo método, mais mágico, é cortar uma folha em pedaços de 5 a 7 centímetros. Deixe esses pedaços secarem na sombra por um dia. Depois espete esses pedaços na terra ou na areia úmida. Cuidado para não plantar de cabeça para baixo. Mantenha o sentido que a folha crescia. Vai demorar, às vezes meses, mas cada pedaço vai brotar uma nova planta na base. Onde posicionar, em qualquer lugar. É quase isso, da sombra total até um local com sol da manhã. Ela só não gosta de sol direto o dia todo, que pode amarelar as folhas. Cuidados especiais. O único jeito de matar uma espada de São Jorge é por excesso de água. O solo precisa secar completamente entre as regas. No inverno, regue talvez uma vez por mês. É simples assim. Uma curiosidade. Se você fizer a multiplicação pelo corte da folha de uma variedade que tem a borda amarela, a nova planta que nascer provavelmente virá toda verde. É uma característica genética. Para manter a borda amarela, você precisa usar o método da divisão de touceira. E agora que estamos curtindo o vídeo, um lembrete rápido. E aí, você está curtindo essas ideias para ter um jardim infinito e de graça? Se você está gostando, se esse conhecimento está sendo valioso para você, não esquece de deixar um like, um joinha aqui embaixo. Isso é muito importante. Me mostra que vocês valorizam esse tipo de conteúdo e me dá energia para buscar ainda mais segredos como esses para compartilhar com vocês. Quinta fábrica de bebês, as suculentas. Aqui eu falo de echeverias, seduns, graptopetalums. As suculentas são como pequenas joias do deserto. E a melhor parte é que cada joia pode se desmanchar em várias outras. É como se cada folha fosse uma semente mágica, pronta para criar uma planta idêntica à mãe. O termo suculenta cobre milhares de espécies, mas estamos falando daquelas gordinhas, como as echeverias em forma de rosa, os seduns, que parecem feijõezinhos, ou as graptopetalums. Elas armazenam água em suas folhas, por isso são tão carnudas e resistentes à seca. O que as torna tão especiais? O famoso berçário de folhas. Quase todas as suculentas desse tipo podem ser propagadas a partir de uma única folha. Se uma folha cai, ela não morre. Ela ativa um modo de emergência e começa um processo para criar uma nova planta inteira a partir da sua base. É a estratégia de sobrevivência mais fofa da natureza. Como multiplicar? O método do berçário. Quando uma folha cair, ou se você quiser tirar uma, gire com cuidado na base até soltar, ela precisa sair inteira. Deixe-a em um lugar sombreado e seco por uns 3 dias. Isso se chama curar. É para a ferida secar e não apodrecer. Depois, é só deitar as folhas sobre um substrato seco. Pode ser numa bandeja. Não enterre, apenas deite. Onde posicionar o berçário? Em um local com muita luz indireta, mas sem sol direto. O sol vai fritar as folhas antes que elas tenham chance de brotar. Cuidados especiais. Este é o pulo do gato. Não regue as folhas. Não faça nada. A folha-mãe tem toda a água e nutrientes que o bebê precisa para começar. Só comece a borrifar água, muito levemente,
Quando você vira as primeiras raízes minúsculas e um brotinho rosa surgindo na base da folha. A paciência é tudo nesse processo. Dica valiosa. Quer um berçário que funciona sozinho? Monte seu vaso de suculentas e coloque pedriscos ou casca de pinus por cima do substrato. Quando as folhas caírem naturalmente, elas vão ficar em cima dessas pedras, protegidas da umidade do solo, na sombra da planta-mãe. Elas vão brotar ali mesmo. É um sistema autossustentável. Falando em acelerar o processo, lembra que eu prometi um enraizador caseiro? É muito simples e provavelmente usa o que você já tem. Muita gente usa lentilha ou feijão, mas eu gosto de usar a tiririca. Sim, exatamente, aquela praga do jardim. Os bulbos da tiririca, aquelas batatinhas, são lotados de hormônios de crescimento. Arranque umas 10 tiriricas com bulbo e tudo. Lave bem, pique os bulbos e bata no liquidificador com um copo de água. Coe. Pronto. Você tem um líquido super potente. Antes de plantar suas estacas na terra, mergulhe a ponta nesse líquido por alguns minutos. Isso dá um choque de energia na planta e estimula a emissão de raízes muito mais rápido. É usar o poder da praga a nosso favor. Sexta fonte de tempero infinito, o manjericão. Você compra aquele maço lindo de manjericão no mercado, usa algumas folhas no seu macarrão e o resto murcha na geladeira em 2 dias. Parece um desperdício, não é? Pois cada galho daquele maço é, na verdade, uma muda em potencial. É como comprar o tempero e ganhar a fábrica de brinde. O manjericão é uma das ervas mais amadas do mundo, base do molho pesto, com seu aroma doce e penetrante. É uma planta que, tecnicamente, é anual. Isso significa que ela quer crescer, dar flor, semente e morrer, tudo em uma estação. Por isso ele floresce tão rápido e fica lenhoso. O que o torna tão especial? A velocidade na água. Assim como a jiboia, o manjericão enraiza de forma extremamente fácil em um copo com água. Em uma semana, você já vê os primeiros fios brancos surgindo. Isso permite que você reinicie sua planta o tempo todo. Como multiplicar? Pegue um galho saudável, idealmente um que ainda não tenha flor. Corte logo abaixo de um nó. Retire todas as folhas de baixo, deixando apenas as 4 ou 6 folhas do topo. Coloque em um copo com água em um lugar iluminado, mas sem sol direto. Troque a água a cada 2 dias. Onde posicionar? O manjericão ama sol. Quando sua muda tiver raízes boas e for para a terra, dê a ela pelo menos 4 horas de sol direto por dia. Ele precisa de sol para produzir aquele óleo essencial que dá o sabor e o aroma. Cuidados especiais. Manjericão odeia 2 coisas: falta de água e flores. Mantenha o solo sempre úmido. E o mais importante, pode as flores. Assim que você vir um botão de flor surgindo, corte-o. Se você deixar a planta florescer, ela entende que sua missão acabou, para de produzir folhas e morre. Um truque especial. Quando for plantar sua muda enraizada no vaso, plante-a funda. Enterre o caule até perto das primeiras folhas. O caule que fica enterrado vai soltar ainda mais raízes, criando uma planta muito mais forte e robusta. O manjericão precisa de poda constante, assim como nossa última planta, que cresce de forma explosiva. Sétima explosão de cor, a Tradescantia, o famoso lambari roxo. Essa planta é para quem quer cor e volume, e quer agora. É como derramar um balde de tinta roxa no seu jardim, que, em vez de secar, começa a crescer e se espalhar por todo lado. Ela é a definição de gratificação instantânea. A Tradescantia tem folhas suculentas, roxas na parte de baixo e verdes ou prateadas por cima. É uma planta pendente ou rasteira que cresce numa velocidade absurda. Ela é perfeita para a forração de canteiros ou para vasos suspensos, criando cascatas densas em pouquíssimo tempo. O que a torna tão especial?
a facilidade extrema. Você não precisa nem de água. Você pode literalmente quebrar um galho e espetar direto na terra úmida. As chances de pegar são de mais de 90%. Cada nó da planta, cada lugar onde sai uma folha, tem potencial para criar raiz. Como multiplicar? Pegue qualquer pedaço de galho, não importa o tamanho. Faça um buraquinho no substrato úmido com o dedo e espete o galho ali. Aperte a terra em volta. É só isso. Sério. Em uma semana, já está enraizado. Para um vaso cheio e bonito, espete vários galhinhos de uma vez só. Onde posicionar? Ela gosta de luz. Em sombra total, ela fica esticada, comprida e verde. Para ficar roxa e compacta, ela precisa de sol da manhã ou luz filtrada brilhante. Cuidados especiais. Ela é meio suculenta, então não gosta de terra encharcada. Regue quando o solo estiver secando. O maior cuidado é a poda. Ela cresce tanto que pode ficar pernuda e feia na base. Não tenha medo de podar drasticamente. E o melhor, cada galho podado pode ser usado para fazer dezenas de novas mudas. Dica valiosa: a Tradescantia é um excelente indicador de rega. Se você tem um canteiro com várias plantas, plante ela no meio. Como ela é meio dramática, é a primeira planta a desmaiar e ficar murcha quando falta água. Assim que você a vir caída, sabe que é hora de regar o canteiro todo. Ela é o seu alarme de sede. E aí estão elas, 7 plantas que transformam escassez em abundância. Esse é um conhecimento que pode poupar você de centenas, talvez milhares de reais ao longo dos anos e encher sua casa e seu jardim de vida. Vamos relembrar rapidamente essas campeãs? Tivemos a jiboia, a mãe das águas que ajuda outras plantas a enraizar. A hortelã, a conquistadora poderosa que precisa ser contida. O clorofito, a mãe generosa que te entrega os bebês de presente. A indestrutível espada de São Jorge, que brota até de um pedaço de folha. As delicadas suculentas, o berçário de folhas mágicas. O manjericão, o tempero que você nunca mais vai precisar comprar. E a Tradescantia, a explosão de cor que pega só de espetar na terra. Ter um jardim não é sobre gastar dinheiro, é sobre participar de um milagre. O milagre da multiplicação. A natureza é fundamentalmente abundante. Ela quer crescer, ela quer se espalhar. Quando aprendemos a fazer uma muda, não estamos forçando a natureza, estamos apenas dando uma mãozinha para ela fazer o que ela faz de melhor. Cada muda que pega, cada raiz nova que surge naquele copo d'água, é um lembrete de que a vida é resiliente, é teimosa. A jardinagem nos ensina que com um pouco de paciência e conhecimento, nós podemos criar abundância a partir de quase nada. Agora, eu gostaria muito de saber de você. Qual dessas 7 plantas despertou mais seu interesse? Você já teve sucesso multiplicando alguma planta na sua casa? Deixe nos comentários sua história. Vamos trocar essas experiências incríveis. E se este vídeo te deu esperança e te mostrou um caminho prático para ter um jardim mais cheio e muito mais econômico, considere se inscrever no canal Horta Sem Segredos e ativar o sininho. Toda semana eu trago segredos como esses para ajudar você na sua jornada verde. E se você tem amigos ou familiares que também amam plantas, mas vivem reclamando que gastam muito dinheiro em viveiros, compartilhe este vídeo com eles. Às vezes, a solução para um jardim dos sonhos está em um único galho. Lembre-se sempre, a maior generosidade da natureza é a sua incrível capacidade de se recriar. Obrigado pela sua companhia, obrigado por dedicar esse tempo a aprender comigo. Plante com intenção, multiplique com sabedoria e veja seu mundo florescer. Até nosso próximo encontro, onde a vida sempre brota de novo. Um abraço carinhoso e um jardim infinitamente próspero para você. M.